Olá pessoal, boa noite, bem-vindos aqui para mais uma aula do grupo Jovem Luiz Sérgio, de quinta-feira no canal do YouTube aqui do Centro Espírita Casa do Caminho. Na aula de hoje nós vamos falar sobre lembrança, recordação da existência corporal. Essa parte que está no capítulo 6 do Livro dos Espíritos, são as perguntas 304 a 319, tá bom? Vamos iniciar com uma prece. Convido a todos que estão assistindo nesse momento para fazer uma pequena interiorização, respirar fundo. Vamos pedir a assistência dos bons espíritos, de Deus nosso Pai e de Jesus nosso amado Mestre. Que possamos estar amparados nesse momento da aula, que possamos, através desse vídeo, refletir um pouco mais sobre a doutrina espírita e assim que possamos também caminhar no nosso melhoramento espiritual. Que possamos então iniciar esse vídeo, graças a Deus. Bom, pessoal, vamos fazer um resumão sobre as perguntas aqui nesse vídeo. E eu já adianto que as respostas são todas assim, depende da evolução do espírito. Porque o que está sendo trazido aqui nessa parte para a gente? Como é que é a recordação quando a gente desencarna das nossas vidas anteriores? Basicamente isso. Só que justamente depende muito do nosso estado, né, da nossa evolução espiritual no momento do nosso desencarne, quando a gente chega no plano espiritual. Então as respostas vão ser abrangentes. Existem casos bem particulares que, por exemplo, estão retratados lá no livro do Céu e Inferno, mas de forma mais geral, vamos entender agora sobre quando a gente desencarna, né, o nosso espírito, ele lembra das nossas existências? Sim, ele lembra. Mas a questão é, por exemplo, ele lembra de uma vez só? Não é isso que a espiritualidade traz pra gente. A espiritualidade diz que a gente começa a recordar aos poucos. A gente não desencarna e bum, a gente já lembra de tudo que aconteceu nessa vida e em todas as anteriores. Espíritos de maior grau evolutivo, eles conseguem talvez que isso seja mais rápido porque eles já entendem e aceitam a condição espiritual deles mais rápido. Espíritos que estão ainda, como a maioria de nós, caminhando nesse grau mediano da evolução, a gente vai sofrer ainda um choque do desencarne, a gente tem que se reconectar um pouco com essa questão espiritual. Para quem gosta de romance, um clássico e um livro que introduz muita gente na doutrina espírita é o Violetas na Janela, e conta bem a trajetória da Patrícia, que é a personagem lá principal, quando ela chega no plano espiritual, e aí ela tem que se ver como espírito e começar a se reconhecer novamente na nossa verdadeira forma. Então não é tão instantâneo, mas sim a gente lembra, com tantos detalhes, vai depender, mas aos poucos a gente vai começando a recordar sobre isso, certo? Porém, um grande ponto aqui nessas questões do Livro dos Espíritos é que quando a gente chega no plano espiritual, tudo entra em perspectiva. Então, nossa, eu vou querer ficar lembrando com certeza de tudo que eu fiz. Não sei, isso é um desejo nosso, uma curiosidade nossa encarnada, enquanto a gente tem aqui esse véu do esquecimento necessário. Mas lá, talvez quando a gente comece a se lembrar, a gente talvez nem queira ficar voltando no passado. Afinal, muitas das nossas vidas não foram fáceis, né? E difíceis de serem lembradas justamente para que a gente não caia em remorso, culpa de coisas que às vezes a gente até já conseguiu resgatar. Então não é exatamente uma coisa assim, fantástica. É uma coisa normal. Assim como hoje, na nossa encarnação, vocês ficam o tempo inteiro voltando para o passado? Normalmente, quando a gente fica o tempo inteiro remoendo o passado, isso pode levar até a gente adquirir uma tristeza, né? É a mesma coisa para o espírito. Também a gente vai entender aqui se, em relação ao próprio corpo, por exemplo, o que o espírito acha, como ele se sente em relação ao corpo de carne, né, que ele vê lá.
de novo, depende. Um espírito que tem consciência espiritual e que entende que acabou e que agora ali ele está como espírito, é a própria vida dele, não causa nenhum mal-estar para ele saber que o corpo dele tá, o corpo material dele, que ele acabou de sair, que ele acabou de desencarnar, tá ali, vai entrar em decomposição. É uma coisa assim normal, como uma roupa que já tá velha e gasta, ou que podia ter até nova, né, mas que já não vai mais servir pra gente. Se é uma pessoa que ainda não tem tanta consciência espiritual e é muito apegada à matéria, a gente sabe que essa desconexão ela vai se tornar um pouco mais dolorosa, um pouco mais difícil. Mas nada que com o tempo, com o auxílio da espiritualidade, todo mundo pode começar a compreender novamente essa condição e como os espíritos fazem. Lembrando, realmente não é a primeira vez que eu tô aqui, eu já desencarnei antes, parece que eu já tive outras vidas. Caramba, então eu tenho que me readaptar. É mais ou menos essa a ideia. Em relação também a bens materiais, é a mesma resposta. Se a pessoa for mais apegada, mais difícil para ela vai ser. Mas de uma maneira geral, quando a gente compreende que a gente está no plano espiritual e que as coisas acabaram na matéria, mas que a gente tem toda uma vida espiritual, isso entra em perspectiva e acaba não se tornando tão importante. Os espíritos conservam as lembranças da última encarnação, vai ser a mais vívida na memória, certo? E não causa grande sofrimento novamente entender que essa parte acabou quando a gente consegue ter mais clareza espiritual. E aí também algumas perguntas interessantes aqui, por exemplo, se a gente fez um grande trabalho aqui na Terra, né, tinha uma grande missão, desenvolver um trabalho útil, né, no campo da ciência, por exemplo, e a gente morreu e não conseguiu concluir esse trabalho. Como é que a gente se sente? Os espíritos dizem que normalmente as pessoas vão entender que você fez até onde você podia e que outras pessoas vão dar continuidade àquela obra, porque é um grande plano universal de progresso e evolução da humanidade. Não cabe a uma única pessoa essa responsabilidade. Assim como também eles perguntam aqui, pessoas que escreveram livros, pintores, né? Como é que eles se sentem em relação às obras deles depois que eles desencarnam? Eles podem muito bem apreciar o trabalho que eles fizeram, mas a mesma coisa tudo depende. Se conseguirem mais rápido ter consciência da nova condição espiritual, quer dizer, não nova, mas assim que desencarna, vai entender que foi o que foi possível ser construído durante essa vida, mas não vai ficar ali apegado àquilo. Vai evoluir, vai procurar estudar novas técnicas, aprender outras coisas que ele pode aprender no plano espiritual, porque isso é muito legal, assim, o nosso conhecimento aqui, ele é limitado. Por mais que a gente evolua, ainda é limitado. Seja no campo da ciência, tecnologia, artes, quando a gente está no plano espiritual, os conhecimentos eles são muito mais vastos. Então é como se a pessoa quisesse ficar apegada ao que foi possível ela aprender com um livro infantil, sendo que agora ela tem uma infinidade de outros livros mais inteligentes que ela pode vir a aprender. Então não vai fazer muito sentido. Pode ser que no início tenha algum sentimento, mas isso com o tempo vai se dissipando e ela vai vendo que ela pode, na verdade, fazer muito mais até do que ela fez naquela última encarnação. E aí, chegando nas últimas perguntas dessa parte, também é perguntado à espiritualidade se os espíritos eles conservam amor à pátria quando eles desencarnam. E de novo depende. Quanto mais evoluído for o espírito, ele entende que a pátria dele na verdade é o universo. Ele não precisa se apegar a um país, a uma cultura específica, a um planeta específico. Ele se entende como cidadão universal. Então ele não precisa disso. Mas sim, se a gente, como a gente falou, ainda estamos no meio do caminho, podemos ter ainda conservados alguns amores ou preferencialismos por determinados lugares, mas que isso, conforme a gente vai adquirindo essa consciência, né, cada vez mais ampla do que é ser um espírito e não o que é ser carne, isso vai perdendo também o sentido. E aí, respondendo as últimas perguntas,
Os nossos pensamentos mudam quando a gente chega na pátria espiritual? Sim, mudam e muito, porque a gente adquire uma nova perspectiva. Claro, os nossos valores, né? A gente tem valor é uma coisa mais profunda, a gente tem que se modificar junto para que os nossos valores melhorem. Mas pensamentos, ideias, a gente pode ver que a gente estava equivocado, que a gente entrou em contradição, porque a gente tem uma perspectiva muito mais ampla da nossa vida, né? E aí uma última pergunta, por que de forma geral os espíritos se espantam um pouco quando eles entram no mundo espiritual, logo que eles desencarnam? Essa aqui é uma pergunta do Kardec, porque eram as sessões espíritas naquela época, eles tinham essa percepção, mas é só um choque inicial, como ele coloca aqui, tipo, com uma perturbação mesmo, porque é a perturbação do desencarne, mas que passa. E olha, para quem não leu esse volume, eu sei que a maioria dos jovens ainda não teve contato. Uma hora vocês vão chegar lá nesse livro do Céu e Inferno, mas a gente vê diferentes histórias e tem espíritos que essa perturbação, esse choque inicial dura horas, né? Talvez muitos elevados até, talvez menos de uma hora, enfim. E alguns demoram um pouco mais, mas não importa. O importa é que a gente recebe auxílio e que aos poucos a gente vai, enquanto espírito, entendendo essa nova realidade. Recomendo de novo o livro Violetas na Janela para os nossos jovens. Ele está lá na nossa biblioteca, vale a pena pegar para poder dar uma olhada, dá para ter uma noção. Tem obviamente o Nosso Lar também, tem outros. Peçam indicações lá na biblioteca que vocês vão, para quem tem curiosidade de entender melhor como é que é quando a gente chega no plano espiritual, os romances são ótimos para isso. Tá bom, pessoal? Obrigada a todos que ficaram aqui nesse vídeo. Obrigada por estarem aqui conosco, aprendendo um pouco mais sobre a doutrina espírita. Como sempre, vamos encerrar esse vídeo com uma breve prece. Pedindo novamente a espiritualidade, pedindo a Deus nosso Pai, pedindo a Jesus Cristo, nosso amado Mestre, as bênçãos para que a gente possa encerrar esse breve estudo, que todos possam ficar bem ao final desse vídeo, que todos possam se sentir confortados, amados, que possamos ter uma excelente semana. Que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, é isso. Encerramos então o vídeo de hoje. Um beijo e até a próxima.